Tá começando mais um Empreenda Santa Catarina, seja muito bem-vindo aqui na nossa TV Nova SC e hoje o nosso assunto, nós vamos mostrar para você como o nosso polo calçadista aqui em Santa Catarina é o quarto melhor e maior do país, hein? Muito bacana, principalmente na cidade de São João Batista, que olha, só para vocês terem uma ideia, dos 38.500 habitantes que tem na cidade, 10 mil estão no setor calçadista, trabalhando. Exatamente. É um setor muito forte aqui em Santa Catarina e a gente vai ter o prazer de falar um pouquinho sobre ele para você conhecer muito mais. Então não sai daí que o nosso Empreenda está só começando. E olha, a gente vai mostrar para você como é que está funcionando esse polo calçadista em São João Batista. A gente sabe que são várias empresas, para vocês terem ideia, 395 empresas no polo calçadista aqui nessa região de São João Batista. E desses 395 empreendimentos, 220 são de insumos, ou seja, aqueles produtos, que fazem com que as outras empresas possam produzir de ponta a ponta um calçado ali na cidade. Olha só que bacana. Situado no Vale do Rio Tijucas, o município de São João Batista se destaca pela produção de calçados, sendo considerado o quarto principal polo calçadista do Brasil. Com mais de 400 empresas voltadas para o setor, uma delas é a Estúdio 64, fundada pela família do Juan e que atua no mercado há mais de 20 anos. A marca surgiu aproximadamente já uns 20 anos atrás, Isso iniciou com meu pai. O pai já tinha sempre fabricado calçado, mas esse nome iniciou aproximadamente uns 20 anos atrás. Então, de lá para cá, a gente já passou por várias identidades de produto, E depois de uns 12 anos para cá, que é o que eu estou no comando da empresa, a gente focou mais em salto, em sapato sofisticado, para mulher elegante, para mulher fina. Trabalhamos muito com produto voltado para a linha festa, noiva, que é casamento. Já era tradicional na época que o meu pai montou, que ele já trabalhava em fábrica de calçado, Então já São João estava iniciando esse polo de calçado que é conhecido hoje nacionalmente, E internacionalmente, mas mais nacionalmente. Então ele já trabalhava em fábrica de calçado, fábricas muito menores, e depois ele acabou tendo uma oportunidade de abrir a sua própria empresa e dali em diante ele tocou a sua empresa, E depois eu me criei no meio da fábrica, no chão de fábrica, como se diz, e peguei gosto pelo calçado, pelo ramo calçadista, Gosto muito do que faço. São João Batista mudou o foco da sua economia para o ramo calçadista lá na década de 80 e desde então vem se aperfeiçoando cada vez mais no setor. A gente evoluiu muito dos últimos 10 anos para cá em toda essa questão, tanto de componente quanto de melhoria do calçado produtivo, Então, principalmente a questão, acho que de componente foi muito útil aqui para nós, porque antes disso comprava praticamente 100% fora da nossa cidade. Então, a maioria da compra era voltada para a região de Novo Hamburgo, de Sapiranga, toda aquela região ali, porque são pioneiros no ramo de calçadista, Com isso, hoje, acredito que minha compra voltada para produzir do calçado hoje, praticamente 70% é comprada dentro da cidade que a gente está localizado, São João Batista, Aqui nós temos tudo hoje, somos praticamente autossuficientes, Em todos os setores do processo produtivo, Então aqui temos tudo hoje, Temos desde empresa de cola, empresa de salto, empresa de sola, empresa que vende sintético, forro, empresas de máquina, calçadista. Então a gente tem um nicho bem completo hoje aqui, de fivela, enfeite, então opções é que não faltam para se botar um negócio em São João Batista. Para o Juan, uma das maiores vantagens de estar instalado em um polo calçadista é a abundância de mão de obra especializada. Indiretamente ou diretamente envolve muito calçado, porque tem os setores de terceirização, que são que a gente fala aqui popularmente, são os ateliês, Ou ateliê de costura, ou ateliê de forração de palmilha, ou ateliê de forração de sola. Então são todos, se tu for passar em várias casas, tu vai encontrar uma parte da garagem, um quarto que virou um ateliê, Então acredito que uns 80% ainda
da renda da cidade é voltada para o calçado, de alguma maneira, né? A mão de obra é muito específica, né? Então é uma mão de obra que, por exemplo, se eu for para Florianópolis, eu vou sofrer muito com isso, porque lá não tem essa mão de obra específica. É diferente de eu ir lá abrir uma loja de calçado. A gente vai ter mão de obra um pouco mais fácil de se encontrar. Aqui no caso, a gente tem várias fábricas em nosso redor, então tem muita mão de obra específica para determinado tipo de processo de calçado, né? A produção de um calçado é complexa e envolve muitas etapas, desde o design até o processo fabril. São João Batista se consagra como um dos maiores geradores de emprego do estado por conta do constante crescimento do polo calçadista. Tem vários perfis, né? Tem empresas que produzem aproximadamente 7, 8 mil pares dias. Tem empresa que produz 50, a minha produz 150 nessa estação de inverno. Verão a gente produz sempre mais, que é sapato mais fácil fazer e mais rápido. O verão, totalmente diferente do inverno. Então tem empresas que chegam a produzir 10 pares, 30 pares por dia, como tem aquela que produz 5, 7, 8 mil. Isso vai muito do nicho de mercado de atuação dessas empresas, né? Estar situada na capital catarinense do calçado permite que a Estúdio 64 faça quase todos os seus processos de criação internamente. A gente hoje tem muita facilidade das ferramentas da internet, que é o Instagram, o TikTok, para pesquisar, né, que está tudo muito rápido hoje a questão da moda. Então não tem só mais essa questão de esperar uma pessoa específica ou escritório que eu venha contratar e ir na Europa pesquisar e trazer as fotos que é colhida lá. Claro que tem isso ainda hoje, né? Isso é importante, mas hoje a gente consegue fazer uma coleção de inverno, de verão, só pesquisando através da ferramenta do Instagram, né? Então a gente faz a pesquisa, capta essas imagens para dentro da nossa realidade e voltado ao nosso público, ao público que a gente trabalha a realidade do nosso mercado nacional, a gente traduz isso junto com o modelista, onde que ele desenha os modelos, as ideias que a gente passa para ele, ele acaba desenhando numa forma, destacando o modelo e a gente faz todo o processo fabril de fazer esse primeiro piloto, né? Aprovando esse piloto, a gente faz as combinações e as amostras oficiais, né? Que é as amostras como você está vendo aqui atrás no showroom aqui. Aqui são algumas opções que a gente tem da coleção. Não são todas, porque é uma coleção imensa, então aqui algumas peças estão aqui, outras estão com os representantes que a gente tem em algumas regiões do Brasil, né? Além das marcas próprias, as fábricas de São João Batista são conhecidas por fornecer produção terceirizada de qualidade para outras empresas. Hoje, a nossa produção internamente ela está voltada mais para Private Label, a PL que a gente fala, né? Então, acredito que uns 70% a 80% é bem uma diferença bem significativa para nós hoje tá com a marca do cliente, né? Isso devido muito à questão do e-commerce, muito dessa questão do e-commerce que a pessoa quer ter seu nome, quer ter sua marca, então não quer sair com a marca Estúdio 64, porque vai botar um preço que ela acha que é ideal para o seu negócio, aí daqui a pouco um outro coloca um valor menor, então, e também porque a gente não tem um nome ainda forte no mercado, então a gente também não consegue exigir que não, só vai sair com o Estúdio 64, aí a gente não consegue, por isso a ideia do B2C, para a gente fortalecer a nossa marca no consumidor final. Para acompanhar o crescimento do setor, o Juan foi atrás de diversas especializações e o Sebrae teve um grande papel nesse processo. Ampliou a estrutura física, melhorou a iluminação, melhorou a energia elétrica, comprou máquinas, né? Muita máquina para aperfeiçoar o processo, né? Nem é tanto acho que para otimizar, para aperfeiçoar, porque o processo fabril, como você acompanhou comigo ali, ele é muito manual. Então assim, as máquinas estão ali para aperfeiçoar, não para tirar posto da pessoa, né? Então nesse caso nosso aqui a gente adquiriu muito mais máquinas através das participações das feiras, participação da ajuda do Sebrae, da ajuda da Prefeitura, e isso tudo fez aperfeiçoar mais ainda o nosso calçado, né? Eu sou muito grato ao Sebrae, grato mesmo, porque eu iniciei aqui uma empresa muito pequena, com uma estrutura precária. Então, através do Sebrae, das feiras, das capacitações que a gente teve, eu acabei participando de feira onde que eu contratei representante, expandi a minha empresa,
abrir novos clientes e principalmente fiz exportação através do Sebrae numa feira que eu tive em São Paulo. A minha primeira exportação foi para o Equador. Tudo através do Sebrae. Então, assim, fora tudo isso, as capacitações com os profissionais do Sebrae que vêm até a nós também, vêm até a mim, caso depois só muda isso, vem até a mim, até a fábrica. Então, assim, o Sebrae eu sou grato mesmo, sou muito grato por tudo que eu tenho aqui de empresa. O Sebrae tem uma boa participação nas minhas conquistas. E as feiras são um salto importante para colocar as produções de São João Batista no mapa. Essa feira ela é voltada para lojista de e-commerce ou loja física, né? Não é para consumidor final essas feiras, porque ali a gente está mostrando toda a nossa coleção de verão ou inverno para o lojista fazer a compra. A gente vem para casa, faz o pedido e depois envia na data que o cliente quer receber, dependendo da programação dele que ele está em cada estação. A combinação do mercado ideal de São João Batista com a paixão do Juan pelo ramo dos calçados são os componentes-chave dessa caminhada de sucesso. Não é fácil, né? Isso acho que em qualquer setor que tu for empreender hoje, ele é difícil, mas nada que é impossível, né? Eu sou prova disso que comecei aos 10 anos com 2 funcionários, hoje eu tenho 25 funcionários, então não foi do dia para a noite, né? Ele é um ramo apaixonante, ao mesmo tempo estressante, então, mas é gratificante ver uma mulher calçar o nosso produto, elogiar, ou o cliente, quando recebe um produto, te mandar uma mensagem dizendo que o produto chegou 100%, que chegou a mais do que ele esperava que ia receber, né, da qualidade, do capricho da entrega e tudo mais. Então isso é gratificante, né? Então eu acredito que nada que a paixão pelo que tu faz não se transforme num resultado positivo lá na frente, né? E a marca de cliente. Não, é que vai aparecer só dentro. Muito bacana, né? Pois é, para a gente falar um pouco mais sobre esse polo calçadista e todos os polos, né, de empreendimentos que nós temos aqui em Santa Catarina, e são vários, a gente vai conversar agora com o consultor do Sebrae, Anderson Cunha, que já está aqui com a gente. Como é que você está? Tudo bem, Alexandre? Obrigado por ter vindo mais uma vez. Agradeço o convite. Opa, maravilha. A gente sempre gosta aqui do bate-papo com você, porque você é muito objetivo, né? Já tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para você crescer. O polo calçadista é o 4º já do país. A gente imaginava que fosse lá entre os 10, mas não, está entre os 4 melhores, né? Como é que você vê hoje essa questão dos polos? A gente sabe que tem o polo da moda, né, de vestuário, esse de calçados também. Isso é uma tendência? Sim. Por que é uma tendência, Alexandre? Porque você adianta erros que podem ser cometidos quando você vai empreender. Quando você se desenvolve e acaba entrando nos polos, você consegue ter contatos com outros empreendedores que já passaram pelo mesmo desafio que você. Dessa forma, a sua curva de aprendizado é muito mais rápida e você evita certos tropeços que eles deram anteriormente. Olha só, então realmente é uma situação que acontece, é recorrente, ou era, né? E agora, com essa polarização, que a gente pode dizer, não sei se é exatamente esse o termo, mas são os polos. Por exemplo, a gente sabe que o de tecnologia também é bastante forte e ele também responde a uma demanda da sociedade, né? Exatamente. Por exemplo, quando a gente fala de São João Batista, é um polo incrível, porque eles passaram por uma série de intempéries, chuvas, alagamentos, Sim. E muitos, inclusive clientes que vieram através do Sebrae, perderam muito da parte do Parque Fabril. Mesmo assim, se mantém como o 4º do país. Olha só. Sabe qual é a grande característica que eles têm? Produção white label. É quando você desenvolve um insumo ou um produto que vai ser utilizado por outra marca. Então, quando você pensa, cada marca parece que tem uma indústria? Não. A indústria é uma só. Você traz o seu modelo, eles têm aquela expertise gerada pelo seu polo, Sim. E eles, então, desenvolvem produtos específicos para cada marca. São multimarcas sendo produzidas num único polo industrial. Olha só. Quer dizer que ali São Batista tem a fabricação de ponta a ponta, né? Você consegue, até eu estava lendo outro dia, uma matéria que dizia, se você quer produzir aqui em São João Batista, né, o seu calçado, você tem toda uma linha de produção. Desde lá, por exemplo, né, tem alguns insumos como os enfeites, os tecidos utilizados,
solados, adesivos e muito mais produtos. Quer dizer, você pode chegar lá para terceirizar tudo. Exatamente. Pensa comigo, se a indústria está lá, se aquele polo que vai fazer de uma ponta a outra do trabalho está residindo lá, qual é a tendência? Que de uma maneira satélite, ao redor desta indústria, comecem a configurar comércios voltados aos seus insumos. Olha só, Então, por quê? Isso vai facilitar a demanda. Lá tem a oferta e você tem o produto exatamente para ser entregue para este tipo de negócio. Existe um desafio, Alexandre. Quando você fecha determinada fábrica, Sim. o polo se destrói, porque ele não se sustenta dentro da operação. Existem prós e existem contras. Pois é, mas pelo que a gente vê hoje, né, atualmente mesmo, São João Batista está muito consolidada, né, como um polo calçadista, e corre esse risco também ou não? Não diria que corre o risco, tá? Porque ele já é consolidado. Certo. Tem empresas, para você ter uma ideia, que chegam até o nosso Sebrae e falam, eu faturo mais de 2 milhões. Você pergunta ano, mês. Mês. Por quê? Puxa. Não estão aquelas que vão para a ponta vender. É aquela que vai trazer a white label, fazendo a produção de calçados para outras marcas. E você acha que ainda tem espaço, por exemplo, para outros empreendedores fazerem a sua produção de sapatos lá, de calçados? Acredito que sim, mas você tem que pegar o modelo de negócio. Tá? Certo. Porque se você tem um modelo de negócio industrial, você vai ter que brigar com os grandes. Lembre-se, quando você entra no modelo industrial, você está brigando por custo. Então, ele já tem um modo operacional bem desenvolvido e máquinas que vão baratear a tua produção. Agora, se você tem calçados que são a nível artesanal, você pega de couro ou algum outro material, por exemplo, até couro de tucunaré. Olha. Muitos já têm apresentado esse tipo também com o peixe. Tá? Você vai ter uma produção minimalista, que vai estar focada por um público específico. Para estes existe mercado, sim. É verdade. Então quer dizer que São João Batista ainda pode crescer muito mais. Tende a crescer cada vez mais. Tende a crescer. Então a gente vai querer aprofundar um pouquinho mais sobre o polo calçadista, né? E claro, outros polos também que existem aqui em Santa Catarina. Mas não sai daí que a gente volta já já, depois do intervalo. De volta com o nosso Empreenda Santa Catarina, hoje destacando o polo calçadista aqui do nosso estado, que vocês sabem, claro, São João Batista hoje já é o 4º polo de calçados do país. Exatamente, não é aqui no estado, é do país. Quer dizer, eu estou conversando aqui hoje com o Anderson Cunha, o consultor do Sebrae, justamente falando um pouco dessa importância, né? E o que me chamou a atenção, que é um dado aqui que eu falei até no início do programa, dos 38.500 habitantes que existem em São João Batista, 10 mil pessoas estão empregadas no setor calçadista, ou seja, mais de 1/3 ali da população. Quer dizer, isso demonstra que realmente, claro, apesar de ser uma cidade pequena, mas mostra uma força realmente desse polo, né? Sim. Uma coisa que a gente precisa identificar é que mesmo estando envolvida praticamente 1/3 da população nesse tipo de negócio, não quer dizer que ele não pode se modernizar. E aí a gente tem que tomar cuidado para não perder essas profissões, senão você pode causar um pouco de crise econômica dentro do próprio município. Claro. No entanto, o Sebrae ele vem com várias soluções, principalmente junto ao Sebrae Tech. Nós temos soluções hoje voltadas à melhoria de processo produtivo, que vai fazer todo o mapeamento dessa linha de produção, pares, ver se há gargalos nesse processo produtivo e ajustar isso. Além disso, nós temos também processos também no Sebrae Tech de ISOs, onde você vai acompanhar regulamentações, né? E vai alinhar a elas para alcançar maior produtividade. Ah, certo. Alcançando essa maior produtividade, é possível também chegar a uma qualidade bacana para ser competitiva, bem competitiva no mercado? Com certeza. Quando você mapeia esse processo produtivo, você consegue eliminar distrações, gargalos que estavam acontecendo. E gargalos são custos que não geram investimento, não geram resultado. Portanto, você diminui o tempo de permanência do produto na linha de produção. Dessa forma, diminuindo o prazo, que seria o ciclo econômico dentro da indústria, você consegue alcançar maiores resultados, desde que haja mercado para venda e o mercado calçadista não cai. Não cai, é verdade. Aliás, eu vejo aqui, pelos dados que a gente conseguiu, hoje são produzidos só ali em São João Batista
1.600.000 pares de calçados por mês. Quer dizer, isso tende a aumentar então ainda, provavelmente? Tende, principalmente quando você lança marcas novas. Sim. Como São João Batista já tem a tecnologia, a tendência é você não iniciar do zero uma sua própria fabricação. Isso é importante. Sim, você vai procurar as fábricas, white label, para que elas possam desenvolver o teu produto. O que é mais interessante? Você vai entregar para elas o teu projeto, claro, com todo um contrato de marca também para impedir que outra pessoa tenha acesso a esses dados. E toda a sua produção é feita diretamente por esta indústria e já sai de lá com o calçado com a sua marca pronto para venda. Olha, já com o selo ali, já com a etiqueta Exatamente. da empresa. Direto para revenda. Direto para revenda. Quer dizer, essa questão do white label também é uma tendência em outros polos ou você vê mais no setor calçadista e vestuário? Total. Vestuário também é muito comum. Calçadista é muito forte e existem outras tendências, né? Toda vez que você vai trazer produtos que possam ser replicados numa linha de fabricação, o white label é a melhor solução. Porque em vez de você ter um custo fixo operacional seu, crescendo um parque fabril, tendo que cuidar com depreciação de máquinas, equipamentos, funcionários para poder operacionalizá-las e ainda mais contar com um processo de ociosidade dessa produção, você terceiriza tudo isso e joga para a indústria white label, que vai te repassar estes custos. Tudo é uma questão de botar os custos no lápis, tá, Alexandre? Mas, na maioria dos casos, vale a pena o white label. Agora, uma pergunta que entra, e aí o empreendedor, aquele que é assim, puxa, não, eu sou muito Caxias ali com o meu produto, eu quero que o meu produto seja desse jeito, com essa textura, enfim, com essas cores e tal, e com conforto também, 100% de qualidade. Aí a pergunta que muitos se fazem é, será que nesse sistema white label eu consigo dar essa qualidade que eu desejo? Será que não vai ficar tudo muito parecido? O que você diria? Consegue a qualidade, mas vamos lá. A qualidade está ligada à diferenciação? Porque se eu quero ter um produto diferente do mercado, eu não devo trabalhar diretamente com white label, porque ele vai padronizar uma série produtiva. Tá? Então você não vai ter, por exemplo, uma dedicação para que aquele produto seja costurado daquela maneira, que tenha aquele detalhe, que tenha uma marcação específica. Então, para aquele tipo de negócio, mercado, que quer uma exclusividade, não é o white label o foco. O white label é para a produção em série. Certo. Ganhar escala de negócio. E é possível diferenciar o seu produto mesmo sendo em série? Mesmo sendo em série também é possível diferenciar, mas quando você fizer isso, larga a escala, alcance. É aquela velha questão, eu tenho um tênis fora de série, mas todo mundo também pode ter. Entendi. E aí você perde um pouco a característica de exclusividade e status diretamente ligado a esse produto. Claro, mas é que tudo depende também daquela demanda, porque existe uma demanda grande por esses tipos de calçados exclusivos, mas também existe a demanda também cada vez mais crescente, que as pessoas todas precisam calçar, né? Exatamente. E tem marcas que você não abre mão. Marcas já consolidadas no mercado, que você pensa, nossa, mas aquela ali deve ter uma fabricação própria. Não. Não mesmo. Paulo de São João Batista produz uma série de multimarcas famosas para quê? Aproveitando o custo. Claro. Tudo é com base em custeio, porque senão o produto se torna inviável na hora da sua venda. Exatamente. E é isso que o empreendedor tem que ficar de olho, né? Porque não pode zerar ali, por exemplo, os custos, quer dizer, não zerar os custos, mas zerar esse teu planejamento, né? Porque o planejamento também é importante. E o Sebrae ajuda nisso, né? Sim. O Sebrae ajuda tanto na questão do planejamento por meio de consultores, que vão atuar na definição do propósito. Por isso que eu coloquei importante, defina qual é o intuito do seu negócio. Se você quer ter um produto com pouca quantidade, mas com alto valor agregado devido à sua especificidade e à sua diferenciação, ou se você quer alcançar uma larga escala, vender muito daquele produto e que, portanto, você precisa ter um preço mais competitivo. Para ter um preço mais competitivo, ter um custo menor de produção. Por isso, os white labels, nesse sentido. O Sebrae ajuda nesse planejamento, definição de estratégias e também auxilia na divulgação para as vendas. Que bacana. Anderson, você também está dando consultoria ali na cidade de São João Batista, justamente para alguma empresa calçadista. Uma das calçadistas entrou em contato conosco. Uma delas? Exatamente. E qual era a dor? A dor principal
era por causa dos intempéries. Eles perderam, dentro de uns 2 anos atrás, um terço do parque fabril deles, com as Nossa. enchentes. Ah, com as enchentes. Foram máquinas, foram depósitos. Então, eles estavam ainda se reestruturando financeiramente. Maior dor que eles tinham, mesmo assim com o mercado aquecido, era melhoria de processo produtivo, porque eles estavam com multimarcas, que tinham detalhes diferentes na sua produção e o momento da ser produzido fazia com que uma máquina perdesse um tempo precioso, ocioso, para colocar a outra em operação. Então, a gente precisava redefinir o processo produtivo e fazer o mapeamento dele. E é isso que está sendo feito agora. Exatamente. Maravilha. Qual seria o próximo passo? Depois que instituiu-se esse novo processo, quer dizer, a empresa, e eu acho que o Parque Fabril precisa se readequar também, né? Sim. Buscar novos investimentos possivelmente vai ser necessário. Certo. Tá? Por quê? Tendo um objetivo estratégico definido, você vai identificar se aquela pessoa quer expandir, manter ou ajustar. Certo. No caso deles, eles queriam melhorar o processo produtivo. Ao fazendo isso, você reduz o tempo de permanência do produto na linha de produção. Assim, você possibilita ter novos clientes e expandir ainda mais as suas vendas. E possivelmente eles terão que fazer agora inovação nas suas máquinas. Além do processo, agora é fazer a melhoria do que já está ok. Olha só. Toda essa consultoria, por exemplo, ela passa por várias etapas, digamos assim, com cursos diferenciados, para que no final realmente a empresa consiga ter essa inovação? Exatamente. No Sebrae, você pode fazer várias contratações diferentes. Nós pedimos para que haja um processo. Então, contratou a melhoria de processos, vai para a definição das ISOs, de repente, para ter, então, uma norma e definir um processo produtivo mais padronizado. Depois você vai para um setor de crescimento exponencial, inovação, desenvolvimento de novos protótipos e tecnologia. Então, ou seja, você tem uma esteira de produtos a serem consumidos dentro do Sebrae, mas em momentos oportunos, de acordo com a maturidade do negócio. Que bacana. Agora imaginando, né, que o nosso telespectador agora está pensando assim, poxa, se existe todo um parque fabril já montado em São João Batista, onde tem fornecimento de vários insumos para eu poder montar um calçado, meu sonho sempre foi montar uma empresa, né, uma marca minha de calçados, que seja infantil ou mesmo o feminino, que lá é o mais forte, é o feminino, né, o calçado feminino. Qual é o primeiro passo, hein? Procurar o Sebrae para saber e entender um pouco do mercado lá ou em todo o estado? O que você diria que seria o primeiro passo? O primeiro passo é entender como que você está se diferenciando nesse mercado. Você será mais um a trazer um produto a ser agora colocado para concorrer com os demais? Você quer ter um produto diferenciado, como eu te comentei sobre a questão da escama de tucunaré? Sim. Ou então você quer voltar-se os seus produtos para uma redução de custo. O que você quer? Então, começa tudo com planejamento estratégico. Modelo de negócio. Após a definição do modelo de negócio, pesquisa de mercado. Entendendo se realmente existe essa necessidade, essa procura, ou o mercado já está saturado com determinados pares de sapatos, modelos de calçados que ali tem. Se já está saturado, temos que tomar cuidado, porque nós teremos que brigar por preço. Brigar por preço exige que você tenha a menor redução de custos. Para então chegar e ser competitivo. Agora, se você percebe que existe uma necessidade de um calçado diferente, algo novo no mercado, você deve buscar associações, você deve buscar movimentos catarinenses que vão trazer a moda em destaque. E a moda, tendo a diferenciação, ela pode trabalhar com preços mais atrativos, que vão justificar talvez uma produção mais enxuta na questão dos calçados. Que legal, hein? Então você empreendedor que está de olho nisso, é interessante essas palavras do Anderson porque é experiência, né? É experiência daquilo que pode dar certo e que pode dar errado também, ou de ter complicação. Agora, tirando o polo calçadista, quais outros polos que você acha que estão bombando aqui em Santa Catarina, hein? Florianópolis, com certeza, o polo tecnológico. Tecnológico, né? Sem comparativos, né? Sim. Polo de serviço, tecnologia, muito também a polo industrial na região de Jaraguá do Sul, também em Joinville. Então, o objetivo é, cada ambiente de Santa Catarina acaba se diferenciando em alguma coisa. O Oeste é muito forte no agronegócio. Sem dúvida. Então, quando você pega estes polos, a tendência é você
frequentá-los para aprender. São pequenas escolas que vão te ensinar não somente o conhecimento, como práticas. O que aconteceu na vida daqueles produtores, daqueles que desenvolveram aquelas metodologias ou ferramentas, que fez agora com que você reduza esse teu nível de aprendizagem, né? Essa tua curva de aprendizagem. Dessa maneira, você pode sim alcançar novos patamares dentro de polos diferentes. Nada impede de você trazer calçados para Florianópolis. Mas será que produzir aqui seria o mais adequado? Pois é. Eis a questão. Os polos facilitam o processo produtivo. As vendas você pode levar para qualquer lugar. Exatamente. Até porque imagina, né? Se você for trazer aqui uma empresa calçadista, né? Uma fábrica de calçados, você vai ter que começar do zero. Porque aqui dentro não tem, não é verdade? Exatamente. Então aí é que está a comparação e é isso que o empreendedor tem que levar em consideração, né? Bem como não tem a indústria, como não tem o fornecedor dos insumos desta indústria, porque não há procura no local que a gente está. Que legal. Olha quanta coisa bacana a gente aprende, né? Principalmente com o Anderson Cunha, que sempre nos dá aqui o prazer de compartilhar o conhecimento. Anderson, muito obrigado mais uma vez, tá? Obrigado também pelo convite. Valeu, querido. Até mais. Para você, a gente espera, né? Claro, que tenha sido também uma inspiração todas essas informações, mostrando para vocês, claro, essa força dos polos, né? Principalmente o polo calçadista aqui de São João Batista. A gente volta no próximo Empreenda Santa Catarina. Até lá.